Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando. Hoje eu quero falar um pouco sobre um conceito do criador da geopolítica, né? Mackinder, um britânico. Ele cria um conceito interessantíssimo, que é o de Heartland, coração do mundo. O coração do mundo, segundo ele, está ali na Ásia Central, nessa região aqui, em torno do Cazaquistão. Na opinião dele, o Império Britânico dominava os mares, mas isso não garantia o domínio do mundo, porque o domínio do mundo não seria de quem controlasse os mares, seria de quem controlasse o interior, o coração do mundo. O coração do mundo é o centro da Eurásia, certo? E o centro da Eurásia é o Cazaquistão. E aí inicia o grande jogo entre o Império Russo e o Império Britânico. O Império Britânico tinha a Índia, o Império Russo, evidentemente, tinha a Rússia e grandes porções da Ásia Central. O grande palco da batalha foi o Afeganistão, porque os britânicos temiam que se os russos, que dominavam tudo isso aqui fazia parte da União Soviética, chegassem no Afeganistão, era só tomar um pedaço da própria Índia, né, britânica, ou da Pérsia, que eles teriam acesso ao Oceano Índico. Então o grande jogo foi basicamente para evitar o acesso dos russos ao Oceano Índico. Foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial, porque o Império Britânico queria impedir a Rússia de ter acesso ao Índico e impedir a Alemanha de ter o domínio dos mares. Então o sonho dourado dos britânicos era colocar a Rússia e a Alemanha em guerra, o que eles acabaram conseguindo, de fato, certo? E duas vezes. Só que termina a União Soviética, acaba a União Indiana e o grande jogo continua, só que agora um novo ator, a China. Veja só, a China só tem acesso ao Pacífico, a Índia só tem acesso ao Índico, a Rússia tem acesso ao Pacífico, ao Atlântico e ao Ártico. Ela tem acesso a 3 oceanos. O Irã tem acesso apenas ao Índico e a Arábia Saudita também acesso apenas ao Índico. Ok. Como isso pode mudar? Um acordo russo-iraniano forneceria acesso ao Atlântico, através do Mediterrâneo ou do Negro, aos iranianos, e também acesso ao Ártico, e de certa forma até o Pacífico, e forneceria aos russos o acesso ao Índico. Mas, conforme o que aconteceu na Palestina, isso nem será necessário, porque eu acredito que as coisas que foram acertadas entre árabes e iranianos foram mais ou menos o seguinte: o Iraque é predominantemente xiita, a Síria também, o Líbano também. Então a Arábia Saudita retiraria seus terroristas desses 3 países e garantiria que esses 3 países estariam sob a área de influência do Irã: Iraque, Síria e Líbano. Em troca, a Arábia Saudita incorporaria a Jordânia e o Estado de Israel. Não haveria, nesse caso, um Estado palestino. Deixa eu explicar por que eu realmente acredito que pode haver um Estado palestino, mas não é 100% garantido, não. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nessa luta entre israelenses e palestinos, os dois perdem. Os dois estão perdendo. Isso é indiscutível. Certo? Israel, cara, já não bastasse as fotos deles usando fraldas, agora está repercutindo no mundo inteiro a imagem de um soldado do IDF chorando, enrolado numa coberta dentro de uma casa, de medo. Foi falar nas fotos deles todos mijados. Não são um exército forte, igual muito se falou. Cara, esse é um general de 26 anos. Como é que um exército com um general de 26 anos pode ter alguma chance? A questão aqui é outra. Eles eram um exército muito bem equipado. Muito bem equipado. Os Estados Unidos garantiam essa equipagem. E eles atacavam sempre por via aérea, né? Contando com supremacia absoluta. Só que agora as coisas evidentemente mudaram muito. O que acontece? O país está isolado, só pode receber armas de fato pelo ar, e uma ou outra pelo mar não está tendo jeito mais.
Os hutis bloquearam. A economia do país está em frangalhos. Perdeu 75% do turismo, 140 mil pessoas, pelo menos, já saíram de lá. Né? Aquilo não é a terra deles, gente. Não é a terra deles. Quem é dono da terra luta por ela. Os palestinos estão lutando pela terra porque a terra é deles. Mas os israelenses são europeus, são americanos que resolveram mudar para lá. Resolveram brincar de ser colônia no século XX ou XXI. Então eles estão voltando para o lugar de onde eles saíram, o que é normal. Só que essas pessoas, principalmente os jovens que migraram, elas são profissionais qualificados. Quer dizer que o Estado de Israel está perdendo profissionais qualificados em grande quantidade, certo? Além de estar perdendo profissionais qualificados, a China sutilmente está deixando de entregar peças críticas para a indústria israelense. E o que eles vão fazer? Eles vão chorar? Não existe lobby israelense na China, certo? A China não entrega e não tem quem substitua, ponto, se vira, né? Então, assim, a situação econômica do Estado de Israel é horrível. Cada mês de guerra custa 20 bilhões de dólares, 100 bilhões de reais. Quer dizer que eles já gastaram, nesse momento, considerando que nós estamos já no fim de janeiro, quase em fevereiro, eles já gastaram pelo menos 350 bilhões de reais. A arrecadação despencando, porque o comércio foi para as cucuias, o setor de serviços foi para as cucuias, o turismo desabou, a indústria está sob ataque, a indústria não tem mais como funcionar, porque está perdendo mão de obra, perdendo matéria-prima e equipamentos cruciais. Então, economicamente, o Estado de Israel está ruindo. Só por isso eles pediram a trégua de 2 meses. E, evidentemente, o Hezbollah não caiu nessa esparrela. Não vai ter trégua. Não vai ter trégua. Por quê? Porque o Hezbollah no Líbano está sendo abastecido normalmente pelo Irã, através da Síria e do Iraque, que inclusive estão atacando bases americanas aqui no Kurdistão. Nessa área aqui, ó, eu tenho que arrumar um jeito de... Peraí. Eu tenho que aprender a usar o cursor, porque fica difícil de mostrar para vocês. Mas o fato é que dá para ver aqui Líbano, Síria e Iraque, que vão propiciar ao Irã acesso ao Mediterrâneo. Em troca, pode ver que eu até pintei aqui o mapa da Arábia Saudita, ela poderia incorporar a Jordânia e o atual Estado de Israel. Só que aí teríamos um problema. Qual que é o problema? A Arábia Saudita não é necessariamente uma democracia. Para a Jordânia isso não seria um problema, mas para os palestinos seria. Inclusive porque nem todos os palestinos são muçulmanos e o islamismo é a única religião permitida na Arábia Saudita. Então, para que a Arábia Saudita incorporasse os territórios ora dominados pelos sionistas, pelos colonizadores sionistas, haveria uma questão fundamental, que é o direito dos cristãos e dos judeus que residem na Palestina. Uma solução para isso seria transformar a Palestina em um protetorado. Certo? A Palestina seria um protetorado. Seria uma solução interessante porque formalmente a região teria bastante liberdade, ainda que o protetorado fosse saudita, certo? Você poderia garantir exceções da lei saudita nesse território. Isso seria muito importante, principalmente em termos de liberdade religiosa, para garantir o direito dos cristãos e o direito dos judeus. A gente tem que lembrar que o judaísmo é uma religião de 3.000 anos e que de fato surgiu na Palestina. Então eles estão lá há 3.000 anos, alguns deles, né? Não os israelenses vieram da Europa, mas ainda há judeus na Palestina que descendem dos antigos israelitas, que por sua vez descendem dos hebreus da época deles, né? E outra coisa, o cristianismo surgiu na Palestina. Os cristãos existem lá 600 anos antes do islamismo ser criado. Então é importante garantir o direito dessas duas religiões, certo? E acho que a Rússia já deu um sinal sobre isso, quando a Rússia fala que vai inventariar todos os bens russos no mundo desde a época do Império do Tsar, né, do Império Russo,
E aí os ucranianos soltaram a fake news que a Rússia queria o Alasca de novo, ao que o Medvedev respondeu com a ironia que lhe é típica. O objetivo real dessa medida é mandar um recado para o Bin Salman. Falou: você pode até ficar, mas nós estamos aqui 600 anos antes de você. Não vamos sair nem vamos deixar de praticar a nossa fé. Então acho que o Bin Salman, ele tem os defeitos dele, mas também tem as qualidades. É um homem inteligente. Certamente ele entendeu o recado, né? Certamente ele entendeu o recado. E eu duvido muito que ele queira impedir cristãos e mesmo judeus de praticar a fé deles na Palestina, certo? Isso facilitaria muito as coisas, porque se a Palestina fosse um protetorado, você garantiria a paz entre iranianos, árabes, russos, chineses, você garantiria uma região de comércio importante, você garantiria o objetivo dos chineses, que é uma rota comercial terrestre entre Ásia e África, certo? Então, todo mundo sai ganhando com a criação não de um Estado independente, mas de um protetorado, no caso um protetorado saudita. Por que o Estado palestino é inviável? Porque ele está sendo destruído. E os palestinos não têm dinheiro para comida nem para água. Como é que eles vão reconstruir um país? Alguém vai ter que pagar. É claro que a China vai fazer muita coisa na medida que ela construa a infraestrutura necessária para conectar a Ásia e a África. É claro que a Índia também vai investir porque é do interesse dela. Mas quem vai pagar a construção mesmo serão os sauditas. Certo? Então quem paga tem alguns privilégios, né? É evidente que quem luta, quem vence é quem decide. Quem está vencendo é o Irã. É o Irã que está lutando. Seja através dos Houthis, dos Hezbollah, das milícias na Síria e no Iraque, seja patrocinando o Hamas, quem está lutando é o Irã, não os árabes. Os árabes estão bunda molando como sempre. Quem está lutando é o Irã. Então quem decide o destino do perdedor, e o perdedor, repito, não serão só os israelenses, os próprios palestinos, são os vencedores. Quem vence, quem está vencendo, quem vai vencer é o Irã. Mas o destino dos perdedores também é definido por quem paga a conta da reconstrução. E muito provavelmente quem vai pagar a conta da reconstrução será a Arábia Saudita. Então eu fiquei pensando em qual seria uma solução possível para resolver esse dilema de atender os interesses sauditas sem desagradar os iranianos. Então a melhor solução é transformar o futuro Estado palestino em um protetorado, certo? Um protetorado. E aí o interesse de todo mundo está atendido. A Arábia Saudita ganha uma saída para o Oceano Atlântico através do Mar Mediterrâneo, e os palestinos, sejam eles palestinos muçulmanos, palestinos judeus ou palestinos cristãos, praticam a própria fé, e a China pode fazer uma ligação terrestre entre Ásia e África. Todo mundo ganha, certo? Mas Palestina independente, livre, democrática, isso não vai existir. É ilusão achar isso, certo? Os palestinos, no final, terão seu território, mas não terão seu Estado. A não ser que a gente recue um pouco a definição de Estado, né? Um Estado não muito soberano. Uma coisa tipo Ilhas Marshall, Niue, certo? Mais do que, mais independência do que Porto Rico. Mas realmente, no nível de Ilhas Marshall, Niue, Carolinas, né, do Norte, seria um tipo de Estado desse tipo. Um protetorado, saudita no caso, mas com ampla influência iraniana e russa. Por que russa? Por causa dos cristãos que moram lá, e porque o maior número de judeus que existem na Palestina são exatamente russos. Então, seria um protetorado árabe, iraniano, russo. Esse seria provavelmente o destino mais realista do Estado da Palestina. Israel, gente, sinto muito. Aliás, eu já vou até tirar aqui, eu não estou acreditando que Israel vai continuar existindo mesmo. É isso.
Nossa, vai ter difícil escolher só o que eu quero. Mas eu acho que vocês entenderam o que vai acontecer aqui, né? Isso, é isso mesmo. A tendência é essa. Não vai ser uma Palestina ocupada, mas também não vai ser um Estado 100% independente. O protetorado resolve as questões geopolíticas colocadas. Depois eu quero fazer um outro vídeo sobre o Irã, certo? É porque eu quero evitar vídeos muito longos. Parece que as pessoas só conseguem prestar atenção por 15 minutos, então não vou forçar a amizade. Até o próximo vídeo.